Pessoal, hoje, na nossa aula do dia 12 de maio de 2020, vamos estudar aí, finalizar essa temática que a gente começou desde o início do nosso módulo sobre a situação, né, do Brasil do saneamento. Hoje vamos estudar uns dados, tá? Agora que está todo mundo aí já alinhado, com bastante informação sobre o saneamento básico. Então, gente, a situação que a gente tem em relação a essa salubridade, né, desses dois pontos que a gente está focando, que é o saneamento básico, né, o saneamento ambiental, e os resíduos sólidos, eu vou apresentar aqui para vocês os dados. Então, gente, em relação ao esgoto doméstico, que são as águas residuárias, águas servidas, né, o efluente líquido, tá? Nós temos aí o atendimento do saneamento básico no Brasil de 65,3%, tá? Então, gente, esse dado aí é do PNAD, tá? Com o IBGE 2015. E para que esse dado exista, né, precisa-se ter a canalização das águas servidas aí dos dejetos, ou seja, a estrutura hidrológica e hidrossanitária adequada, tá? E nós usamos aí por dia, para este fim, cerca de 120 litros, tá? Dessas águas servidas. Esse é um dado do Von Sperling, tá, gente? E pode ser que seja um pouquinho a mais ou a menos. Então, o foco mais importante em relação a esse despejo do esgoto é a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, o oxigênio dissolvido e os coliformes termotolerantes, que a gente vai falar bastante deles, né? Que aparecem nas análises microbiológicas. Os coliformes termotolerantes, gente, é o nome mais atualizado, mas são os coliformes fecais, tá? Em relação aos resíduos sólidos, tá aí marcados de verdinho, o Brasil conseguiu atender aí 89, né? Quase 90%. Então, a gente lembra que isso é em relação à coleta, transporte e destinação convencional, que é o quê? Ou é para o aterro sanitário, ou lixões, ou aterros controlados, né? Coloquei entre aspas, porque controlados a gente sabe que não é o que atende à legislação, tá? Então, a Associação Brasileira aí de Limpeza Pública, tá? Apresenta para a gente que existem aí 30 milhões de toneladas de resíduos urbanos produzidos anualmente, tá? E correspondente aí a ser encaminhado para 3 mil aterros sanitários ou lixões ou aterros controlados, como a gente está falando. Então, o dado que está unificado aí ainda, mas dá para a gente já ter noção, tá bom? Então, gente, ainda, né, nesse estudo do PNAD, o que acontece? Observamos aí os valores de 2014 para 2015. 2015 a gente vê que cresceu, né? Nem que for um pouquinho, mas está crescendo o atendimento adequado do esgotamento conectado à rede coletora, que é o esgotamento sanitário adequado, tá? Está demarcado aí de azulzinho, confirmando o dado do slide anterior, tá bom? Marcado de verde aí, nós temos o esgotamento, né, não conectado à rede, ou seja, em fossas rudimentares, né, que causam aí, com certeza, contaminação no solo, na água, no lençol freático, a fossa séptica, que não causa, mas ela tem que estar ligado a um pós-tratamento, tá? E esse dado verdinho também corresponde a outras formas de disposição desses efluentes, tá? Que seriam as valas, né? Valas sépticas, que muitos municípios que não têm ET, Estação de Tratamento de Esgoto, né, convencional, adota para destinar as suas águas residuárias, os seus efluentes líquidos, ou para rios, né, os corpos hídricos ou locais clandestinos. Tá, gente? E temos aí a marca
cinza, né, que é o sem esgotamento, ou seja, não tem nenhum tipo de tratamento misto, correspondendo aí ainda, tá, a em torno de 120 mil domicílios, tá, gente? E isso é o que traz a contaminação para os compartimentos ambientais e a insalubridade, tá? Na área da saúde, como a gente vai ver aí à frente. Então, gente, de forma mais atualizada ainda, vendo ainda esses mesmos dados, que agora coloquei aqui, o ano base é de 2017, tá? Embora seja no Plansat de 2019, nós percebemos aí um pouquinho a mais a porcentagem, né? Estava dando 63, 65, agora deu 66,5% de atendimento adequado, ou seja, né, o esgotamento sanitário está conectado na rede geral, tá? E vemos aí esse valor cinza de 14,9 mais 3%, que dá 17,9. Então, esses ainda não têm, né, a solução adequada, tá bom, pessoal? É naquela disposição que eu falei para vocês, ou fossas, porque as fossas rudimentares são muito utilizadas no ambiente rural, principalmente, ou em cidades menores, tá? Mais afastadas de grandes centros, ainda é muito utilizado. E valas, né, em outros locais. E temos aí a fossa séptica, que inclusive existe uma NBR para ela, tá? Que ela é um local adequado para destinação, sim, embora precise de um pós-tratamento para que seja 100% adequado. Então, ela soma aí cerca de 15,6%, tá bom? Adotado também em cidades que não têm a estação de tratamento de esgoto convencional. Em relação à região norte, considerando aí os dados da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária, vemos que é uma cobertura ainda a menor do país, tá? Mas ela já cresceu muito em relação aos últimos anos. Então, está crescendo, né? Veja aí alguns dados. O Acre, por exemplo, conta com 43%. O Amapá é o menor, né? Ainda está com 4,6%. O Pará conta com 50% da rede coletora. Então, ainda tem aí 2 milhões de pessoas, né, de domicílios, na verdade, que não tem a rede coletora, tá? Mas é o que está crescendo aí no país e registrou-se aí cerca de 156 mil novas residências que estão sendo atendidas pelo esgotamento sanitário. Então, a gente viu aí esses dias muita relação sobre o déficit, né, que o nosso país tem, embora tenha tantas legislações, mas a gente percebe que há um crescimento sim, tá, pessoal? E embaixo eu coloquei os serviços de coleta de lixo, né, que são os resíduos sólidos, que estão aí atendendo 78,6% das residências, tá? Considerando o modelo convencional, né, gente? Que é para ir para o aterro, sem considerar aquela parte de reaproveitamento e de transformação, que a gente também vai ver. Então, pessoal, considerando aí o meio urbano e rural, como a gente vem falando, a gente percebe nitidamente aí, né, um crescimento de 2010 a 2017 no meio urbano da rede coletora, deixando de existir a fossa rudimentar, tá? E o meio rural, que utiliza bastante aí a fossa séptica e outras formas de destino, né, que não estão ligadas à rede convencional, né, à rede de esgotamento sanitário, tá, pessoal? Então, isso se deve muito a fatores econômicos, né, a localização geográfica, fatores políticos também, de implementação de políticas, tá? Então, gente, os domicílios rurais no Brasil aí estão somando aí 5,4 milhões, tá, de domicílios que estão sem solução adequada, tá? Ou seja, ausência total aí de quaisquer instalações hidrossanitárias. Então, vejam aí que é uma área bem expressiva da engenharia, que tem a demanda, a necessidade por diversos fatores, tanto de
de sanidade, né, ambiental, quanto salubridade humana, de seres vivos, ecossistemas aquáticos e terrestres, e também o desenvolvimento econômico, né, de qualidade de vida do país. Gente, esse slide mostra para a gente aí um resuminho da política nacional, né, do saneamento básico, os princípios da política, tá? Então, tem os princípios de universalização, equidade, integridade, que é o acesso que todo mundo tem o direito de ter, tanto de recursos hídricos quanto de saneamento, tá? E eu demarquei aí, com a setinha amarela, a matriz tecnológica. Por quê? É o ponto-chave, que é, de fato, a execução, né, do projeto, do planejamento e a instalação das estruturas hidrológicas para que o saneamento possa, de fato, existir. Então, a matriz tecnológica, ela é feita geralmente com esse planejamento, né, do saneamento básico do país, com uma prospecção aí, geralmente de 20 anos, eles vão atualizando os documentos aí de 4 em 4 anos. Essas são as médias dos estudos técnicos científicos da apresentação desses documentos, tá? E envolve essas prospecções dos rumos tecnológicos. Então, aqui a gente já pode pensar, né, em todas essas estruturas hidrológicas que a gente tem hoje em uso e as que a gente pode estar desenvolvendo, né? Então, assim, é fundamental a atuação da engenharia, da ciência e tecnologia nesse ponto também, né? Então, gente, para que a gente possa ter o saneamento, né, de qualidade, como a gente tanto almeja, para todas as residências do país e todas as estruturas também industriais, né, que a gente está falando bastante de parte doméstica, mas tem a parte industrial também. Então, gente, as condições mesológicas favoráveis, elas precisam ter o quê? As infraestruturas, como a gente está falando, de instalação, né? A operação de coleta, de transporte, de tratamento, até os fins adequados. Imprescindível as ligações prediais, a forma como isso é utilizado, a forma como isso é inserido para que o sistema funcione de forma correta, né? Não tenha tantos vazamentos, né? Que a gente viu, vazamento de água, tanta coisa, tá? E tem um destino adequado, que geralmente é no corpo hídrico, né? Embora já esteja tratado aí a fim de atender às legislações. Em relação ao manejo dos resíduos sólidos, né? Conectado aí com a limpeza pública, também precisa de ter as infraestruturas, todas as instalações operacionais de coleta, de transporte, de transbordo, o tratamento, tá? E são serviços públicos que todos nós, né, precisamos aí no dia a dia, no nosso modelo socioeconômico de sociedade, na forma de consumo que a gente tem também, tá? Então, gente, é importantíssimo, demarquei a palavra aperfeiçoamento da tecnologia, como a gente falou um pouquinho no slide anterior, para que esses processos, essas estruturas todas, elas vão se aperfeiçoando, se desenvolvendo conforme as necessidades da sociedade. Embora a gente ainda não tenha um atendimento, né, 100%, mas as que já tem também pode atender. Por quê? Por causa do uso e ocupação do solo, que deve ser mais otimizado, né, olhando aí outros requisitos, outros aspectos ambientais e socioambientais também e estruturais. Então, a gente tem hoje o quê? De sistemas de tratamento convencional, né? Nós temos o esgotamento sanitário, né? Na estação de tratamento de esgoto, a ET, tá? Que reduz, claro, né? A carga poluidora, hídrica e edáfica e atmosférica. E o aterro sanitário, também, que reduz toda essa carga poluidora. Porém, são modelos convencionais, né, de grande efetividade e que podem estar aí sendo melhorados, otimizados, aperfeiçoados. Por isso que eu coloquei no cantinho assim, protótipos, né, projeto piloto, para que a gente possa atender e melhorar cada vez mais os índices de contaminação, de poluição e de otimização até de gasto de água e energia no sistema, tá?
Por exemplo, esse sistema que eu estou apresentando para vocês aqui agora é um sistema não convencional, ou seja, é um sistema alternativo, tá? Mas muito bem utilizado aí nos setores rurais. Por que ele é uma inovação? Porque ele é uma fossa séptica, né? Coloquei em parênteses a inovação, que é biodigestora. Então, foi desenvolvido aí pelo pesquisador Novaes, tá? E vários outros pesquisadores que trabalham no seu grupo aí de pesquisa. E o funcionamento, né, dessa fossa séptica, assim como todas as fossas sépticas, é um sistema anaeróbio, ou seja, é sem a presença de oxigênio, tá, pessoal? Então, é muito bem-vindo no meio rural. Por quê? Porque ele apresenta aí para a gente um sistema onde não tem a ET, né? Então, como não tem a ET, a gente pode utilizar as fossas sépticas e começar a abandonar a biodigestora como essa e começar a abandonar as fossas rudimentares, tá? Então, é muito otimizado, embora também precise, eu coloquei mais jardim filtrante, né? Porque precisa de um pós-tratamento, mas é um sistema muito interessante. Ele tem uma vedação hermética, né? Que não atrai vetores, tá? Nem a parte de odores também. É apenas para esgotos domésticos, tá? Para atender residências. Então, não contamina águas superficiais, nem subterrâneas. No próprio sistema também é possível, né, fazer a reciclagem desses dejetos humanos, tá? Que é encaminhado por aí. E o efluente, ele pode ser utilizado para irrigação, né, para insumo de plantas, por exemplo, porque ele tem ele é um efluente que fica tratado, né, inodoro. Tá bom, pessoal? Então, muito interessante, né, um protótipo que o pessoal fez, fizeram os ajustes aí nas instalações hidrossanitárias, de válvula, de volume, tá? E já foi publicado aí esse funcionamento e eu quis apresentar para vocês. Inclusive, pessoal, esse slide é uma dica, tá? Que vocês podem trabalhar nesse raciocínio, naquele projeto de vocês, objeto de estudo de levantamento técnico científico da N2, tá bom? Então, pessoal, a carga poluidora tem vários parâmetros, vários. Mas eu coloquei aqui alguns principais: oxigênio dissolvido, DQO, tá? A gente vai estudar todos eles com calma. pH, temperatura, nitrogênio, fósforo e turbidez. São, assim, os mais importantes que logo, quando a gente faz análise física, química e microbiológica, a gente já vê quando o efluente não está atendendo essas legislações. Então, coloquei aqui as normas, tá? E as legislações para que todos vocês podem pegar esses documentos no Google mesmo e baixar eles na íntegra e estudar, né? Porque a gente sempre fala desses CONAMAs, eu já falei bastante em outras disciplinas também, porque eles são muito importantes e são os documentos técnicos, científicos e legislativos que a gente tem para fazer os nossos trabalhos. Então, atende aí os anseios tanto do efluente doméstico quanto do efluente industrial, tá, gente? Então, é aquele CONAMA 357, tá? Que fala sobre enquadramento e classificação dos cursos d'água. O CONAMA 430/2011, que é sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. Então, mesmo que passe, tá? Muita gente tem dúvida, mas mesmo que o efluente passe por tratamento e vá para o curso d'água ou outros fins, ele tem que atender esses parâmetros estipulados por esse CONAMA. O CONAMA 369/2008 é em relação às águas subterrâneas, que ele foi revogado e depois não foi mais, mas é o que a gente está utilizando aí, muito bem-vindo, tem outras diretrizes ambientais também. Para padrão de potabilidade, né, consumo humano, é a portaria do Ministério da Saúde 2914/2011, tá? E tem essas NBRs que eu coloquei para vocês aí, que caracteriza as cargas poluidoras domésticas, industriais, essa 13402, tá bom, pessoal? E para a construção, né, dos nossos sistemas convencionais, o aterro sanitário, por exemplo, o 8419 de 1992, a NBR, mais utilizada, e para as ETs,
a NBR 12.209/2011, tá? Então, vocês podem estar baixando e lendo de fato, né? Porque agora é a hora da disciplina de saneamento, então a gente vai precisar desses documentos na íntegra, lidos e entendidos. Então, gente, quando nenhuma dessas estruturas, nenhum tipo de efluente de tratamento atende essas legislações, essas normas, causa o quê? Impactos, né, socioambientais, ambientais, econômicos no meio ambiente, tá? Vejam aí, né? Coloquei algumas fotinhas aí para vocês verem alguns impactos da destinação inadequada, do uso inadequado dos recursos naturais também. E os aterros, né? Que também utilizam as lagoas de estabilização, que também são utilizadas nas estações de tratamento de esgoto. Nós vamos ver todas as formas de tratamentos convencionais e não convencionais. E elas também ocupam aí uma parte expressiva de solo, que também tem que ser monitorada, né, para equilibrar aí os parâmetros e não contaminar solo e água e vegetação e outros compartimentos também. Então, gente, também, né, quando a gente não atende essas legislações, vejam a infinidade de doenças, né, de veiculação hídrica, ou doenças relacionadas ao esgoto, ou doenças feco-orais, que a gente chama. Então, gente, uma infinidade, que são causadas pelos patógenos encontrados nas nossas águas residuárias e também no solo, tá, gente? Então, diarreias, né? Vários tipos de febre, né? Vários tipos de verminose, tá, gente? Então, é causado aí pelos micro-organismos e pelas má condições sanitárias. Vejam aqui, por exemplo, a situação que a gente tem aqui, um dado bem novinho de 2018. Então, o SUS, ele informa aí que tem cerca de 3 milhões de internações, né, devido a doenças relacionadas à insuficiência do saneamento, tá? E isso numa escala de 10 anos, tá? Então, o verdinho aí mostra que houve redução nas internações. Por quê? Porque houve o melhoramento, né, das instalações e o atendimento do esgotamento sanitário, tá? Do saneamento. Então, reduziu bastante. Eles trabalham com amostra, né, de 100 mil habitantes. Então, antes tinha um valor de 185 pessoas e agora temos aí 3 vezes menos, né? Em torno de 65 pessoas, tá? Nessa amostra aí de 100 mil habitantes. Então, gente, são doenças causadas pelo saneamento, né? Contando aí com a parte de esgotamento sanitário e de manejo de resíduos sólidos, tá? Então, as pessoas entram em contato e realmente adquirem aí essas doenças. Por isso, a importância dos sistemas convencionais ou dos sistemas não convencionais alternativos, né? De coleta, de tratamento, de disposição final do efluente, as soluções coletivas individuais e, claro, os protótipos, tá? Que são fundamentais para o desenvolvimento e o melhoramento dessas estruturas hidrossanitárias que a gente tem, tá bom? Para atender tanto o meio rural, quanto o urbano, quanto as indústrias também. Essa semana nós vamos estar estudando todos os sistemas que eu demarquei de azulzinho aí embaixo, os convencionais e os não convencionais, individuais e os coletivos também, tá? Apresentei para vocês um protótipo e para vocês terem uma ideia, tá? Desse melhoramento, desse aperfeiçoamento e até mais tarde no fórum.